Um dos melhores investimentos que fiz na vida foi quando adquirir uma máquina de lavar e secar para minha casa. Isso significava que eu não precisava mais descer até a lavanderia, o que se revelou uma verdadeira economia de tempo. Quando as instalei pela primeira vez, coloquei-as no porão, pois era onde a tomada estava. No início era um pouco incômodo descer e subir as escadas com uma cesta cheia de roupa, mas acabei gostando de tê-las no porão. Certa vez eu estava lavando roupas tarde da noite e ouvi algo estranho no andar de cima, enquanto fechava a tampa da máquina de lavar. No começo pensei que talvez tivesse quebrado alguma coisa, pois ouvi um som semelhante a vidro quebrando. Assim que fechei a tampa, no entanto, depois de ouvir passos acima de mim, percebi que alguém tinha invadido minha casa. Eu morava em um lugar relativamente bom, uma casa de 2 quartos, mas o bairro onde estava situado era um tanto sombrio. Por precaução, decidi instalar câmeras de segurança caso algo desse ruim. No entanto, no início fiquei curioso porque meu celular não me notificou sobre qualquer atividade capturada pelas câmeras. Foi quando percebi que cometi um erro bobo. Deixei meu celular carregando na mesa da cabeceira, enquanto eu ouvi o som de alguém correndo lá em cima. Parecia que estavam se movendo de um cômodo para outro. A sensação era como se eles estivessem me observando, o que me deixou em alerta máximo rapidamente. Comecei a procurar um lugar para me esconder no porão. Enquanto meu coração disparava ao mesmo tempo, podia ouvir alguém gritando lá em cima, intensificando ainda mais meu medo. Eu podia ouvir os gritos dele, perguntando onde eu estava. Nunca havia sentido tanto medo em toda a minha vida e eu não conseguia entender o porquê dele estar ali. Tudo o que eu sabia era que precisava me esconder. Enquanto continuava olhando freneticamente ao redor, desesperado por um bom lugar para me esconder, percebi que havia espaço suficiente atrás da lavadora e secadora. Me enfiei o mais longe possível, no canto atrás das máquinas, empilhando algumas caixas vazias que estavam próximas à secadora. Agradeço por ter feito isso porque, assim que me acomodei, ouvi o som da porta do porão se abrindo, seguindo pelo intruso correndo escada abaixo. Ele continuava gritando enquanto vasculhava o ambiente em busca de mim, e meu coração disparou quando ouvi seus passos se aproximando da máquina de lavar. Ele parou bem perto das caixas que usei como esconderijo e começou a movê-las. Até hoje não tenho certeza de como não me notou, mas através de uma pequena fresta nas caixas pude vê-lo claramente. Imediatamente reconheci o intruso como um amigo de meu colega de trabalho que havia saído para beber conosco algumas noites atrás. Ele continuava dizendo como meu carro era legal e expressando gratidão por eu pagar todas as suas bebidas. Parece que ele achou que por eu tinha dinheiro, e que seria a pessoa perfeita para roubar. Felizmente ele nunca me encontrou e depois de cerca de 30 minutos procurando, ele acabou saindo da minha casa. Assim que soube que estava seguro, liguei para a polícia e fiz uma denúncia. Eles conseguiram prendê-lo em poucos dias e até encontraram algumas das coisas que ele roubou da minha casa, como meu relógio e minha câmera. Ladrão amigo do meu colega, nunca mais vamos nos ver. Quando eu era criança, cresci em uma casa grande no Texas e amei cada segundo em estar nela. Não só tínhamos terras enormes para percorrer, caminhar e sair com nossos amigos, mas também tínhamos muito espaço para receber convidados. Foi uma infância maravilhosa e, honestamente, a única parte daquela casa da qual não sinto falta é o porão. Eu odiava aquele porão desde que me lembro e acredito que nunca esquecerei o dia em que o sentimento inquietante que ele me causava foi justificado. Por anos minha irmã mais velha e eu reclamávamos com nossos pais sobre os ruídos que ouvíamos vindo de lá em plena noite. No entanto, toda vez que contávamos a eles, eles simplesmente presumiam que estávamos imaginando coisas. Isso mudou em um dia em que meu pai e eu estávamos trabalhando para colocar uma nova parede em um dos quartos vazios que estávamos reformando. Foi nesse momento, quando só meu pai e eu estávamos em casa, que ele também ouviu o som de alguém ou algo se movendo no porão. Toda vez que isso acontecia, soava como um toque rápido movendo-se de um lado para o outro da sala. Como se alguém estivesse atravessando o quarto, mas tentando manter a calma sobre o assunto.
Assim que meu pai ouviu o barulho, ele se levantou e disse para eu ficar calmo, enquanto ele verificava. Aqueles 5 minutos foram os mais longos da minha vida, mas, quando ele voltou lá de baixo, ele me disse que não conseguiu encontrar nada e descartou o barulho, como a casa apenas se ajustando. No entanto, eu sabia que ele não acreditaria nessa explicação. Nas semanas seguintes, sempre que eu ouvia aquele barulho, eu falava para o meu pai sobre isso. Mas depois das primeiras vezes, ele parou de verificar. Uma decisão da qual ele mais tarde se arrependeria. Eu não estava disposto a deixá-lo, simplesmente ignorar e eventualmente, reuni coragem o suficiente. Eu me preparei, pois da próxima vez que ouvisse aquele som, eu correria para o porão mais rápido que pudesse. Foi depois que tomei essa decisão que o barulho parou por um tempo. Provavelmente foi um mês ou mais antes de ouvir o som de batidas novamente. Mas desta vez eu estava preparado e assim que comecei a ouvir me lancei em direção ao porão. Abri a porta do porão e desci as escadas. O que vi me deixou confuso e assustado enquanto eu caminhava pelo porão. Parecia que um pedaço da parede, do outro lado da sala, estava se movendo levemente. No início pensei que fosse apenas minha visão brincando comigo, mas, à medida que eu avançava mais para dentro da sala, comecei a ouvir um som que nunca tinha ouvido antes. Vinha do outro lado da parede. Um som sutil de algo se arrastando. Eu gritei o mais alto que pude para qualquer pessoa em minha casa que pudesse me ouvir, pedindo que descessem ao porão. Felizmente meus pais vieram correndo. Eu expliquei ao meu pai o que eu tinha ouvido e imediatamente ele pressionou a parede. Para nossa surpresa, pedaços de drywall se soltaram quando meu pai moveu esses pedaços. Todos nós ficamos chocados ao ver o que parecia ser uma pequena sala, com cerca de 4 metros quadrados escondida atrás da parede. O que era ainda mais estranho era que do outro lado dessa pequena sala havia um túnel grande o suficiente para alguém se rastejar. Meu pai pediu a mim e minha mãe para ficar em casa enquanto ele saiu para o quintal, para descobrir para onde o túnel levava. Para nossa surpresa, havia uma pequena escotilha de metal atrás do nosso galpão, que todos nós tínhamos assumido que era a tampa do tanque de esgoto. Meu pai abriu a escotilha e imediatamente minha mãe e eu podemos ver a luz entrando pelo túnel. Foi nesse momento que meus pais perceberam que alguém havia se infiltrado em nosso porão. Por algum motivo, após esse episódio, eles começaram a procurar por qualquer coisa que pudesse ter sido roubada. Mas, pelo que puderam constatar, nada de valor havia desaparecido. Meu pai fechou a saída do túnel, colocando uma pequena laje de concreto sobre ela e colocamos um novo pedaço de drywall na parede do porão. Até hoje ainda não sabemos quem ou por que alguém estava se infiltrando em nossa casa secretamente. Minha esposa Helena e eu morávamos em um apartamento na cidade. Estávamos alugando uma pequena casa onde crescemos e nos conhecemos. Eu adorava tudo naquela casa, então mudar foi definitivamente difícil, mas, considerando o que aconteceu no porão alguns meses antes de nos mudarmos, parecia que era a hora certa. Tudo aconteceu em um fim de semana no final do inverno. Acabamos de voltar de um pequeno encontro à noite e pegamos comida no shopping e algumas coisas que precisávamos. Quando chegamos em casa, eram cerca de 7 da noite e estava muito frio. Lembro que quase escorreguei no gelo, pois não percebi que o caminho escuro da garagem até a porta da frente estava tão frio que a primeira coisa que fizemos ao entrar foi ligar o fogão para aquecer a casa. Para minha irritação, percebi que a tremonha estava vazia e precisava pegar um saco de paletes no porão. Enquanto seguia em direção à porta, percebi que ela estava completamente aberta. Isso era algo que nunca fazíamos, pois tínhamos um gato que gostava de entrar no porão e subir em um local que ficava entre o teto do porão e o chão da sala. Ao notar a porta aberta, virei-me para perguntar a Helena se ela havia estado no porão naquele dia. No entanto, ela respondeu que não precisou ir lá e não vi motivo para fazer mais perguntas a respeito. Apenas avisei-a de que eu iria verificar o porão para procurar pelo Guto, nosso gato, e pedir a ela que verificasse lá em cima. Felizmente, antes mesmo de descer o primeiro degrau, ouvi Helena chamando, dizendo que Guto estava no nosso quarto. Rapidamente peguei um saco de pedras e subi as escadas, garantindo que a porta estivesse fechada atrás de mim.
Helena e eu discutimos o quão estranho era deixar a porta aberta e ainda mais estranho era o fato de o gato estar fora do porão. Segundo minha esposa, quando ela encontrou o Guto estava escondido debaixo da nossa cama. Inicialmente pensei que talvez ela tivesse feito seu caminho até o porão em algum momento e talvez algo tivesse assustado. Não dei muita importância a isso, pois ele sempre foi arisco perto de estranhos e poderia estar apenas reagindo a algo que Helena e eu não sabíamos. Pelo menos não até depois de termos feito um lanche tarde da noite e nos prepararmos para dormir. Foi quando eu estava passando pela porta do porão para ir ao banheiro que ouvi o som de algo se movendo lá embaixo. Chamei Helena até a porta e coloquei meu dedo nos lábios pedindo para ficar quieta e ouvir, para confirmar se ela também ouvia. Com certeza ambos ouvimos o som de algo se movendo no porão. Inicialmente pensei que poderia ser apenas um animal ou algo do tipo, que havia entrado. De alguma forma decidi conferir, mas logo percebi que estava muito errado. Abri a porta do porão lentamente e nem precisei dar o primeiro passo. Vi claramente a perna de alguém se movendo no canto da escada e logo desaparecendo da minha visão. Fechei rapidamente a porta e disse a Helena para a polícia, enquanto eu me mantinha com as costas contra a porta. O homem no porão deve ter ouvido quando eu disse a ela para chamar a polícia, pois, antes mesmo dela pegar o telefone, a pessoa no porão tentou correr escada acima e arrombar a porta, para escapar. Com todo o meu peso contra a porta consegui mantê-lo no porão até a chegada da polícia. Após a prisão por invasão e arrombamento descobrimos que ele também estava envolvido em outros 2 assaltos, ocorridos mais cedo naquele dia. Após o julgamento ficamos felizes em ver que ele foi acusado e condenado a 7 anos de prisão, embora ele possa estar saindo em cerca de 2 anos. Pelo que eu sei, felizmente, não estamos mais perto da nossa antiga cidade, então não há necessidade de Helena e eu ficarmos preocupados. Por sorte, nunca nos encontramos com essa pessoa novamente.